Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui nesse lugarzinho que é todinho nosso para mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o corpo humano. Vamos lá? Observem essa imagem. A avó segurando a sua netinha. Essa vozinha nem sempre foi assim. Seu corpo, seus gostos mudaram desde que ela nasceu. E assim, poderão continuar mudando ao longo de sua vida. Isso também aconteceu e continuará acontecendo com você. Fases da vida. A família de Eduardo é constituída por 8 pessoas e todas moram na mesma casa. Bianca e Eduardo são crianças e estão em uma fase da vida chamada infância. Bianca é a irmã mais nova de Eduardo. Ela tem 9 meses de idade e gosta de brincar e de passear no parque com sua família. Eduardo tem 8 anos de idade. Ele gosta de estudar e de brincar de jogar bola. Mateus e Larissa são adolescentes. Estão em uma fase da vida chamada a adolescência. Mateus tem 5 anos a mais do que Eduardo, ou seja, Eduardo tinha 8. Se ele tem 5 anos a mais, vamos descobrir. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, Mateus tem 13 anos de idade. Mateus gosta de andar de bicicleta, adora estudar matemática e ajuda a mãe e o pai com as tarefas de casa. Larissa é a irmã mais velha de Eduardo. Ela tem 4 anos a mais do que Mateus. Se Mateus tinha 13, Larissa tem 4 a mais, 13, 14, 15, 16, 17. Então, Larissa tem 17 anos. Ela tem 4 anos a mais do que Mateus, ou seja, ela tem 17 anos de idade. Larissa está estudando para entrar na faculdade e namora um menino de sua escola. Marcelo e Juliana são adultos. Marcelo é o pai de Eduardo, tem 45 anos de idade, é médico e trabalha no hospital da cidade. Em casa, após lavar a louça do jantar, Marcelo lê histórias para Bianca dormir e joga videogame com os outros filhos. Juliana é mãe de Eduardo. Ela tem 7 anos a menos do que Marcelo. Ou seja, ela tem 45 menos 7. 38. E trabalha em uma escola durante o dia. É professora. À noite, ela faz a janta e ajuda os filhos nas lições de casa. Assim como Júlia e Marcelo, Joaquim e Amélia também estão na fase adulta, mas são idosos. Amélia é a avó de Eduardo. Ela tem 65 anos de idade, gosta de praticar atividades físicas com Joaquim, seu marido. Além disso, a Amélia ajuda a cuidar dos netos e faz comidas deliciosas para toda a família. Joaquim é o avô de Eduardo, tem 5 anos a mais do que Amélia. Se a Amélia tem 65, ele tem 5 a mais, é 65 mais 5. Ou seja, ele tem 70 anos de idade. Joaquim adora passear com a Amélia e ajudar a cuidar dos netos. Bom, meus amores, então a fase da vida humana ela é classificada da seguinte forma: infância, adolescência e fase adulta. Infância é desde o dia do seu nascimento até um dia antes de você completar 12 anos. Aos 12 completo, você entra na adolescência
e permanece nela até os 18 anos, quando inicia então a fase adulta. A fase adulta é dividida em duas etapas: adulto com menos de 60 anos de idade, e atualmente, quando passa dessa idade, o adulto é chamado de idoso. Inclusive, existem leis para assegurar os seus direitos. O que você pode perceber é que com o passar dos anos as pessoas vão mudando. Essas mudanças são físicas e também de comportamento. As mudanças ocorrem nas características físicas do corpo. São chamadas de mudanças físicas. As mudanças no modo de pensar, agir, nos gostos e nas vontades são chamadas mudanças de comportamento. Nos dias atuais, provavelmente você não gosta das mesmas brincadeiras que gostava quando tinha 5 anos de idade. A mudança do modo como nos divertimos é um tipo de mudança comportamental. Ao longo dos anos, à medida que essas mudanças ocorrem, passamos então pelas fases da vida, como a infância. A infância é a primeira fase da vida humana. Ela inicia a partir do nascimento do bebê e vai então aproximadamente até os 12 anos de idade. Durante a infância, o corpo humano cresce rapidamente, se comparado com as demais fases da vida. Por volta de 6 meses de idade, os dentes começam a surgir. Esses dentes são temporários e são substituídos por outros dentes que são os permanentes. Além do desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual é bastante acelerado durante a infância. Nessa fase aprendemos a falar, a andar, a escrever, a ler, entre outras atividades importantes. Antes da infância, o ser humano se desenvolve no interior do corpo da mãe. Essa fase é chamada gestação e dura aproximadamente 38 semanas. Durante a gestação, o novo ser humano recebe da mãe tudo o que precisa para se desenvolver, como proteção, alimento e gás oxigênio. Diversos exames médicos são realizados durante a gestação. O conjunto desses exames é chamado pré-natal, e eles precisam verificar se esse novo ser está se desenvolvendo adequadamente, e é através desses exames que eles podem certificar-se disso. Um dos exames realizados durante a gestação é o ultrassom, um tipo de exame que permite acompanhar o desenvolvimento físico do bebê. Além disso, esse exame possibilita identificar o sexo do bebê antes mesmo de seu nascimento. Já lá na concepção na barriga da sua mamãe, as crianças já têm direitos, direito à vida, por exemplo. E a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que é um documento que foi aprovado pela Organização da Nação Unida, também chamado de ONU, apresenta 10 direitos das crianças, que são: toda criança, sem qualquer distinção ou discriminação, deverá gozar de todos os direitos dessa declaração. Ou seja, todos os outros que a professora vai falar já estão assegurados. Toda criança deve ter condição para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Toda criança tem o direito a um nome e uma nacionalidade. Todos nós, quando nascemos, então recebemos um nome e bem como a nacionalidade, ou seja, o local, identificação do local onde você nasceu. Toda criança tem o direito de brincar, alimentar-se e receber cuidados médicos. Toda criança com deficiência tem o direito ao tratamento, à educação e aos cuidados especiais que sua situação exige. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão.
Toda criança tem direito à educação e ao lazer gratuito, mas muitas vezes não se encontram vagas na escola, onde o papai e a mamãe optam por colocar em escolas particulares. Às vezes essa opção vem porque os pais realmente querem o melhor estudo para seus filhos. Em casos de graves acidentes, as crianças têm prioridade e devem ser socorridas em primeiro lugar. Toda criança deve ser protegida do abandono e de qualquer tipo de exploração. A criança não pode sofrer qualquer tipo de discriminação. O cuidado com as crianças é dever de toda a sociedade. A adolescência, como você viu, é representada por um ciclo de vida que inicia aproximadamente aos 12 anos e vai até então os 19 anos de idade. Na adolescência ocorrem muitas mudanças físicas no corpo dos meninos e das meninas. Mudança no corpo, muda a voz, muda a estrutura. Além dessas mudanças físicas, a maneira de pensar e agir muda durante a adolescência. É uma fase de decisões e com escolhas profissionais a serem decididas. A fase adulta geralmente inicia por volta então dos 19 anos de idade, quando ocorre o final então da adolescência e segue até o final da vida. Geralmente, na fase adulta, as pessoas desenvolvem diversas atividades, trabalham e têm uma profissão. Na fase adulta, muitas pessoas se casam e planejam ter filhos. Essa fase adulta, ao chegar aos 60 anos, passa a ter uma outra denominação. Eles acabam recebendo o nome de idosos. Nessa fase, o corpo humano continua mudando e envelhecendo. Isso é uma das características natural de todo ser vivo. Em geral, as pessoas idosas é mais fácil observar algum sinal de envelhecimento, como, por exemplo, rugas. Além disso, é natural os idosos apresentarem movimentos do corpo mais lentos e muitas vezes visão e audição reduzida. No entanto, os idosos podem manter uma vida ativa e saudável, ter uma alimentação equilibrada e nutritiva, fazer exames médicos com frequência, praticar atividades físicas regularmente e ter momentos de lazer, entre outras atividades. Possibilitam também nessa fase da vida adulta que sejam vividas intensamente e de maneira saudável. Assim como as crianças, os idosos também têm garantia de seus direitos. Sim, foi elaborado um documento chamado Estatuto do Idoso, que ele é composto por leis que garantem vários direitos ao idoso. Vamos conhecer algumas? O idoso tem direito ao esporte. Todo idoso tem direito à prática de atividade física, como caminhadas, alongamentos e dança. Todo idoso tem direito ao lazer e à diversão. Os idosos podem ir ao cinema, ao teatro e apresentações musicais, entre outros eventos. O idoso tem direito à educação. Os idosos têm direito de aprender a ler e a escrever, além do direito de aprender áreas de tecnologia como computação e outras técnicas de comunicação. O idoso tem direito prioritário. Os idosos têm direito ao atendimento preferencial nas filas de banco, supermercado, lojas, entre outros locais. Além disso,
parte das vagas do estacionamento desses locais devem ser destinadas a eles. O idoso tem direito à gratuidade. Pessoas com mais de 65 anos de idade podem usar gratuitamente os transportes coletivos e públicos urbanos. Você já deve ter observado nos espaços da sua cidade academias ao ar livre, como essa que você está vendo nessa gravura. Elas são ambientes bastante frequentados por idosos e devem ser cuidadas para permitir que outras pessoas também se exercitem nesse ambiente, assim como os órgãos públicos são obrigados a fazer a manutenção desses aparelhos, que normalmente é responsabilidade da prefeitura. Não podemos danificá-los, pois, por ser uma academia pública, todos têm acesso. Então, neste capítulo de nossa apostila, nós aprendemos as fases da vida humana, que inicia lá na barriga da mamãe. Ao nascer é chamado infância, até você completar 12 anos. Dos 12 anos até os 18 anos é chamado de adolescência. Logo após a adolescência, então, inicia a fase adulta, a qual é dividida ao chegar aos 60 anos, pois ali eles passam a ser chamados e considerados idosos. Todas essas fases devem ser respeitadas. As crianças têm os direitos assegurados por lei, assim como os idosos também, por serem mais vulneráveis. Por isso, a lei dá uma proteção maior. Vamos sempre ter consciência, cuidar dos nossos irmãozinhos mais novos e dos nossos avós. Grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula, aguardo as atividades no